Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de sabadão, para compartilhar com vocês algumas observações e análises de alguns acontecimentos muito importantes que estão se dando aqui no Brasil, mas também algumas situações que se encontram no campo do inusitado, do bizarro, do curioso, como, por exemplo, uma sugestão que já está correndo pelas redes sociais para que no ano de 2025, um personagem político/religioso passe a ser também jurado, comentarista da Rede Globo de televisão para o Carnaval de 2025, ao lado do carnavalesco Milton Cunha. O convidado seria o pastor Silas Malafaia, porque ele andava meio sumidão, mas deu uma aparecida hoje para falar de festejos, de cerimônias, fazer análises críticas, né, sobre estéticas, sobre pensamentos, sobre performances. Bom, vou conversar com vocês sobre esses fatos, outros que estão correndo também relacionados à Procuradoria-Geral da República e uma previsão do inelegível para as eleições da Venezuela que acontecerão amanhã, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com o personagem, né? O maior expoente da extrema-direita religiosa bolsonarista aqui no Brasil. Silas Malafaia. Ele estava muito sumido porque ele não consegue explicar aquilo que a Orcrim também não consegue explicar, né? Como foram subtraídas joias aqui no Brasil, foram transportadas ilegalmente no avião presidencial e foram vendidas no exterior, algumas não foram resgatadas, né? Então, ele não está entrando nessa discussão. Mas aí ele passou a ser um comentarista, um jurado da abertura, da cerimônia de abertura das Olimpíadas da França, né? E hoje ele publicou, mais cedo, né? O deboche e a fé cristã nas Olimpíadas de Paris. Olha só, hein? Puxa vida. E aí veio com a virulência tradicional, né? Dizendo coisas como essa aqui. Povo abençoado do Brasil, o deboche nas Olimpíadas de Paris, a fé cristã, usando drag queens para representar um ato tremendamente espiritual, que é a Santa Ceia celebrada por Jesus. Não estou nem falando do... Olha só, gente. É uma cabeça meio perturbada, né? A do pastor. Porque, olha só, gente, vocês acham que os organizadores de uma Olimpíada, eles se organizaram ali, se reuniram e disseram o seguinte: vamos fazer uma abertura das Olimpíadas para atacar a fé cristã? Vamos atacar todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro? Vamos atacar as igrejas evangélicas, as igrejas católicas espalhadas? Vamos agredir a fé das pessoas de um modo geral? Vocês acham que foi isso? Ou foi exatamente o contrário, para mostrar exatamente que o amor é um sentimento que deve unir os povos, a fraternidade, a igualdade, como está ali entre os principais fundamentos, né, da República Francesa, o aceite, né, do outro, da diversidade. É isso que estava por trás, mas na cabeça de gente muito fechada, muito medonhenta, só poderia ter alguma coisa muito inescrupulosa por trás, né? Mas aí, enfim, o que a gente pode esperar desse tipo de cabeça, né? Agora, o senhor poderia vir a público não para ficar fazendo esse tipo de comentário sobre um desfile, sobre a abertura de uma Olimpíada. O senhor poderia ajudar a explicar como é que essas joias que o Bolsonaro subtraiu, como é que elas foram para fora, algumas foram recompradas e outras desapareceram, né? Como se defende um ladrão? Como se defende o chefe de um Orcrim? Seria um fato curioso para um pastor se prestar, né? Uma missão impossível, né? Então fica aí o convite, né? Seria um negócio interessante, né? O Milton Cunha carnavalesco e o Malafaia ali, né? Avaliando, olha, isso aqui é uma ala que representa o demônio, que está por trás é o Satanás, é o coisa ruim, é o cramunhão, né? E o outro dizia, não, são anjos. E fazendo... Vocês conseguem imaginar o que seria uma análise de uma festa, né? Assim, enfim... mas fica aí, o pessoal está circulando pelas redes, né? A ex-primeira-dama, como não tem assunto, ela virou uma fiscal estética e comportamental da
primeira-dama atual, a Janja. Então, se a Janja compra uma bolsa, se usa um sapato, se viaja, se usa uma maquiagem, se um óculos... Gente, é um negócio incrível, né? E ela, na cerimônia, ela tem feito, do PL Mulher, ela tem feito muito essa carga, né? Dizendo assim, olha, umas usam o poder, né, para trabalhar, outras usam para gastar, para comprar móveis sem licitação. Eu queria saber se a senhora primeira-dama atual está comprando, de fato, móveis sem licitação, se ela tem o poder de determinar a compra de alguma coisa, né? Uma vez que ela não tem uma servidora pública oficial, né? Ela é a mulher do presidente da República e o cerimonial, enfim, as limitações das coisas que ela faz estão ali previstas na legislação de um modo geral, né? E é o que está restando para essa gente da extrema-direita, né? Mas é uma moral que é uma moral hipócrita, né? Porque a extrema-direita tem isso, eles fazem o discurso para fora, mas para dentro eles se locupletam como eles podem. A ex-primeira-dama, ela não consegue explicar, nunca veio a público, para explicar de uma forma muito transparente como foi que ela recebeu R$89 mil à época, hoje seria mais de R$200 mil, né? Na conta dela de um terceiro. Que negócio é esse, né? O dinheiro do marido dela é totalmente lícito e o dinheiro dos filhos do marido dela também é um dinheiro lícito. Eles compraram esse patrimônio todo com um milagre celestial, com apenas a fé, com o trabalho, né? Evidentemente nós sabemos, né, dessas histórias todas, mas ela, enfim, como ela casou com uma figura sem escrúpulos, o que esperar de uma criatura como essa, né? Lá na Argentina está acontecendo um escândalo, né? O Milei, ele não fez manutenção ou não autorizou a licitação para manutenção do avião presidencial e está alugando um jato por $350 mil para poder circular por várias partes do mundo. E o jornal La Nación, na Argentina, que é apoiador do Milei, mandou o sapato em cima da criatura, né? Certificado vencido. A sequência de torpezas que impede o avião presidencial que possa voar e os gastos do jato, né, para as viagens de Milei. Então tá aí, ó, o povo argentino passando um sufoco desgraçado, o cara dizendo que vai destruir o Estado, mas a mamata para ele tá boa, né? Aqui, ó, aluguel de $350 mil. Detalhe, o dono do jato é um empresário, né? Que foi um dos caras lá, proprietário da empresa de petróleo na Argentina, né? A YPF, né? Bom, então fica aí pra gente ver a moral dessa turma, né? Bom, e aqui no Brasil a fila continua andando, dando bons sinais para a gente. Nós vamos continuar a cobrar o Procurador-Geral da República. PGR denuncia Nicolas Ferreira após deputado chamar Lula de ladrão. Bom, essa gente sai falando por todos os lados, não mede as consequências, e agora, quando começam a surgir processos, e como o deputado federal ele tem foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal, quem tem que denunciar é a Procuradoria-Geral da República, que aceitou a denúncia e o senhor Nicolas Ferreira vai ter das duas uma. Ou pedir desculpas por aquilo que anda dizendo por todos os lados, ou então ser condenado. Né? Aliás, as desculpas precisam ser aceitas pelo ofendido, no caso o presidente Lula, né? Que sirva de exemplo aí que outros continuem a puxar essa fila aí, que foi inaugurada por Roberto Jefferson e por Daniel Silveira, né? Mas o Daniel Silveira que tinha mandato, o Roberto Jefferson não. PGR se manifesta contra pedido de Bolsonaro para ter acesso à delação de Mauro Cid. Uma outra posição importante da PGR. Outras situações estão surgindo aí para engrossar o caldo desses inquéritos todos, né? Como essa situação do Ramagem, que guardava arquivos pró-golpe, e sobre procuradores críticos a Bolsonaro, aponta PF. Olha só, tem um monte de colega do Paulo Gonet que estão nessa lista aí, nessa espionagem, nessa arapongagem aí do Ramagem, né? Vamos ver como é que vai terminar essa história aí, né? Estamos cobrando e aguardando. Chefe da Polícia Federal diz que PGR tem elementos suficientes para denunciar Bolsonaro. Nós todos já sabemos disso, falta o senhor Paulo Gonet agora chutar para o gol. Nós todos sabemos, o inquérito da Polícia Federal foi publicizado. Eu li o inquérito da Polícia Federal. E como uma pessoa que sempre militou do mundo do direito, né, sempre fui professor nessa área, posso dizer com base que está ali que nós tivemos um Orcrim no nosso país com ladrões de joias sendo um chefe da Orcrim. Então não tem como o Procurador-Geral da República ter uma conclusão diferente de qualquer analista de direito, qualquer professor, qualquer advogado, qualquer jurista ou servidor público da carreira, né? E da área do direito. Bom,
E aí, entrando aqui no mundo aqui da América do Sul, né, amanhã haverá eleições na Venezuela. E o Inelegível publicou aqui um texto, né, com o seguinte teor. Amanhã, domingo 28 de julho, eleições na Venezuela. A população da Venezuela foi totalmente desarmada no governo Hugo Chávez Maduro, com apoio de Lula e ONGs. Puxa vida, essa para mim é nova. Eu não sabia que o Lula ajudou a desarmar a população da Venezuela, que teve ONG que fez isso também. Isso é um negócio incrível, hein? Puxa vida. Mas abaixo ele escreve e se contradiz, né? O jornalista Leonardo Coutinho, que escreveu a biografia de Chávez, revela que a Venezuela recebeu e armou sua milícia, coletivos, com milhares de fuzis. Então ele desarmou ou ele armou, né? Então fica uma coisa complicada. E aí vai tecendo aqui uma série de teorias que mostram, segundo Bolsonaro, que a eleição para Maduro está muito favorável. E aí, gente, quando a gente discute algum tema, né, como Venezuela e outros temas também que chegam aqui no nosso país, e um tema que adultos como você que está aqui no nosso portal hoje, né, já tem uma interpretação, evidentemente nós aqui seríamos muito arrogantes se nós quiséssemos mudar a opinião de uma pessoa madura, experiente, que tem a sua própria sensibilidade, a sua própria percepção, a sua própria análise histórica, análise política, enfim, e tentar mudar alguma coisa. Então nós recebemos uma massa de informações. Mas é importante a gente trazer mais alguns fatos para a gente simplesmente não aderir a esse tipo de argumento idêntico da extrema-direita aqui no Brasil em relação a qualquer assunto, inclusive Venezuela. Se a gente estiver falando a mesma coisa que Jair Bolsonaro, meu amigo, tem alguma coisa que mudou. Ou foi o Bolsonaro ou fomos nós, né? Então aí fica uma questão para você pensar. Bom, a principal líder de oposição na Venezuela, ela passada para o mundo inteiro como uma democrata, como uma mulher, né? Uma batalhadora, né? Mas quem é essa figura? O Estado de São Paulo, o jornal, fez aqui uma pequena resenha. Maria Corina Machado, quem é a mulher que uniu a oposição mesmo proibida de ser candidata. Aliás, o Juan Guaidó não deu certo, ele se escafedeu, desapareceu, teve denúncia de corrupção, está morando em Miami hoje, né? Que beleza, né? Então aqui o Estado de São Paulo mostra que ela é filha de um magnata do aço na Venezuela, né? Alguém que ajudou a conspirar desde os tempos do Hugo Chávez. E ela fundou um movimento chamado Súmate, que você entrando aqui no Wikipedia, você vai encontrar a seguinte informação. Em espanhol, some-se ou junte-se a nós. É uma controvertida ONG venezuelana que se autodescreve como sendo uma associação civil. Seu diretor, legislador da oposição, Maria Corina Machado, disse que a única maneira de acabar com o governo Chávez é um golpe, um G maiúsculo. É patrocinada e financiada pelo governo dos Estados Unidos e tem como seu único objetivo desestabilizar o governo venezuelano e provocar a queda de Hugo Chávez. Bom, essa instituição aí fez vários boicotes, inclusive agora as eleições da Venezuela 3 anos atrás, convocando o povo para não ir para as eleições e fez também uma tentativa de um plebiscito para destituir Hugo Chávez. Logo depois do golpe que tirou Hugo Chávez do poder na Venezuela, a Maria Corina Machado foi visitar, como chefe dessa ONG, o presidente americano da época, George Bush, que a recebeu de braços abertos, enfim, e reconheceu instantaneamente o golpe que foi dado contra Hugo Chávez. Bom, eu trouxe apenas essas informações aqui, gente, para a gente perceber que a discussão hoje em relação à Venezuela não é de democracia. Bolsonaro defendendo a democracia na Venezuela, tem alguma coisa meio fora de ordem nisso aí, né? Existem outros interesses que estão sobre aquele país. Independente de quem vença as eleições amanhã, é importante que o Brasil mantenha relações com a Venezuela, amplie relações com a Venezuela, porque para o continente, para todos nós, isso será muito positivo, né? Vamos aguardar, né? Vamos ver aqui qual será o final dessa história. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Mas eu quero começar por uma coisa que remete, sim, à eleição americana, mas uma exploração vil, grotesca
feita por Jair Bolsonaro. Ele está em viagem ao Rio Grande do Sul, passando por cidades do Rio Grande do Sul, e ele fez uma insinuação que é muito grave, que é muito séria, que não pode passar em... Veja, alguma coisa, me parece, deveria ser feita, né? Aí que fique com as autoridades. O Jair Bolsonaro sugeriu, em Caxias do Sul, que o presidente Lula e o STF querem facilitar o seu assassinato. Nada menos, Larissa. Nada menos, Fábio. Ele estava mencionou o atentado contra